Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes para partilharem o programa, para subscreverem o canal da Rádio Transforma, que é muito importante para o nosso projeto de liberdade, igualdade e fraternidade, e ainda para baixarem o aplicativo da Rádio Transforma. Começamos neste programa por falar de Portugal. E começamos por falar de duas questões essenciais que, mais do que as discussões muitas vezes estéreis ou até ridículas sobre o Estado da Nação, são essenciais para o país. A primeira delas é o Serviço Nacional de Saúde. A saúde é, depois do negócio das armas, o negócio mais lucrativo do mundo. Mais lucrativo ainda do que o tráfico de droga. E por isso percebe-se bem a apetência dos privados ou determinados privados pela saúde, pelo negócio da saúde. E é neste contexto que devem ser interpretados as notícias nas televisões, em todas as televisões, incluindo nas televisões estatais que o povo português paga, de ataques frontais ao Serviço Nacional de Saúde, das urgências de obstetrícia. Ora, aquilo que se sabe é que apenas uma meia dúzia de hospitais tiveram problemas com a assistência na área da obstetrícia em Portugal. No entanto, quem ouvisse as televisões e quem lesse os jornais, parecia que todos os hospitais do país tinham fechado a parte da obstetrícia e que era uma tragédia para o país, que terão morrido muitos bebés, muitos nascituros, porque os serviços de obstetrícia nos hospitais não funcionaram. Era completamente falso. Morreu apenas um nascituro, uma criança que tinha problemas gravíssimos, que muito provavelmente, mesmo que não houvesse necessidade de transferência para outro hospital, ele morreria. E aquilo que está a acontecer é um ataque cerradíssimo ao Serviço Nacional de Saúde para que os privados entrem em força no negócio da saúde e o Estado acabe por financiar os próprios negócios da saúde. Isto foi complementado este fim de semana com notícia de primeira página de vários jornais a dizerem que não há ar-condicionado nos hospitais portugueses. Ora, aquilo que depois vemos quando lemos as notícias é que em 2 hospitais, nomeadamente o Tondela, falhou o ar-condicionado. Mas quem ler a notícia, quem ler as letras grandes dos títulos, fica com a convicção de que nos hospitais portugueses não funciona o ar-condicionado. Claro que não funciona, isso é mau, devia funcionar, devia haver uma inspeção periódica de modo a que esse tipo de falhas não acontecessem, mas acontecem em todo lado, até nas casas particulares. E, portanto, essa notícia, falsa em grande parte, na sua essência, porque dos hospitais portugueses só se referem 2 hospitais em que faltou o ar-condicionado, essa notícia insere-se, juntamente com pretensas sondagens que dizem que a Ministra da Saúde deve ser substituída, insere-se num combate da direita, agora liderada por Luís Montenegro, para a privatização da saúde em Portugal.
Ora, privatização da saúde, nós temos-la nos Estados Unidos. E aquilo que acontece é que a saúde dos Estados Unidos é a mais cara do mundo. Os medicamentos nos Estados Unidos são dos mais caros do mundo. Para se terem medicamentos, muitos americanos dirigem-se ao Canadá, ali ao lado, e no Canadá compram o mesmo medicamento por um terço do preço que compram nos Estados Unidos. E depois, os próprios seguros de saúde, quem os tem, quando o segurado atinge o limite do seguro na assistência hospitalar, se ele não tem dinheiro para pagar as despesas astronómicas da saúde nos Estados Unidos, pura e simplesmente vai para a rua. E é assim que imensas pessoas morrem na rua por falta de assistência médica nos Estados Unidos, e é assim que a esperança de vida dos Estados Unidos tem diminuído nos últimos 20 anos. É isto que determinado tipo de políticos quer para Portugal. Outra questão é a questão do aeroporto. Portugal precisa efetivamente de um aeroporto e de umas vezes o PSD, particularmente Luís Montenegro, diz que a responsabilidade do aeroporto é do Partido Socialista, que é governo e, portanto, ele é que tem que tomar a decisão. Outras vezes diz que, afinal de contas, o aeroporto é um investimento estratégico, portanto, tem que ter a concordância dos dois partidos para que um partido não decida uma coisa e logo a seguir outro partido venha e decida outra coisa completamente diferente. E assim deve ser. Só que aquilo que nós vemos é que, quando falou dessa questão, curiosamente, Luís Montenegro tinha a seu lado José Luís Arnaud, o representante da Da Vinci, que está interessada em gastar o menos possível no novo aeroporto e atirar para o Estado as despesas do novo aeroporto. E percebemos, então, quem é que Luís Montenegro está disposto a favorecer. Se é o Estado português, se é o interesse público, se é a Da Vinci. A presença de José Luís Arnaud nessa conferência de imprensa, ou nessa entrevista de Luís Montenegro, mostra até que ponto é que Luís Montenegro está a favorecer interesses privados em detrimento do interesse público, do interesse do Estado. É este o verdadeiro Estado da nação. E esperamos que António Costa, que tem conduzido uma política de conciliação com a direita, de fazer acordos frequentes com a direita, nesse aspecto, decida sempre de acordo com o interesse público, de acordo com o interesse dos portugueses e não de acordo com os privados que querem a privatização da saúde, que querem abocanhar o negócio da saúde, nem com a Da Vinci, que quer lucrar o mais possível com o negócio dos aeroportos. Passado isto, vamos para a guerra na Ucrânia. Assistimos à queda de Boris Johnson, agora à queda de Mário Draghi, que, no fundo, são efeitos colaterais também da guerra na Ucrânia. Porque, quer no governo do Reino Unido, quer no governo de Itália, havia divergências sérias no que toca às sanções à Rússia, no que toca à guerra na Ucrânia e ao apoio indiscriminado à Ucrânia, e foi isso que fez cair os dois primeiros ministros. Ora, nós assistimos com preocupação agora ao líder tchetcheno, que no fundo é um fantoche de Putin. O líder tchetcheno, presidente da chamada República da Chechênia, a dizer que está ansioso
por entrar numa guerra não só na Ucrânia, mas também contra outros países europeus. Sabe-se que a Chechênia está a formar batalhões altamente eficientes na guerra e aquilo que o líder checheno nos está a dizer é que está ansioso por ter um combate com as forças não só da Ucrânia, mas também com outros países europeus. E é neste contexto que Lavrov e Putin vêm dizer que, afinal de contas, os interesses da Rússia não se limitam ao Donbass. Os interesses da Rússia, neste momento, estão a estender-se e nós percebemos, temos repetido aqui, dito repetidamente, que os interesses da Rússia são de anexar também a região de Odessa e impedir, assim, a ligação da Ucrânia ao Mar Negro. Parece que Zelensky está confiante que isso não acontecerá e que os mísseis IMAR que lhe entregou o governo dos Estados Unidos vão resolver o seu problema e vão fazer com que a Rússia seja derrotada. Não vão. Pelo contrário, quanto mais tempo durar esta guerra, mais frágil estará a Ucrânia e, sobretudo, mais sofrimento terá o povo ucraniano. Repare-se que dentro da própria Ucrânia o poder está a fragmentar-se. E a prova disso é que o chefe dos serviços secretos ucranianos e a procuradora-geral da Ucrânia foram demitidos. E, nomeadamente, foram demitidos por alegada colaboração com a Rússia. Se Zelensky suspeita que aqueles em quem mais devia confiar estão a colaborar com a Rússia, pois é sinal de que o poder de Zelensky se está já a fragmentar. E quanto mais cedo houver um acordo de paz, melhor será para a Ucrânia e melhor será, sobretudo, para o povo ucraniano. Conseguiu-se agora um acordo, a Turquia mediou um acordo sobre o escoamento dos cereais armazenados na Ucrânia. Esperamos que este acordo seja um bom princípio para que um acordo mais vasto, um acordo de paz, ponha termo a esta invasão criminosa da Ucrânia e ao enorme sofrimento do povo ucraniano. Finalmente falaremos do Brasil e desta farsa absolutamente ridícula que levou a cabo Bolsonaro, chamando os embaixadores de 40 países para lhes dizer que o sistema eleitoral brasileiro é suscetível de fraudes, que ele não confia no sistema eleitoral brasileiro e que o Supremo Tribunal Federal é aquilo que um governante português chamou uma força do bloqueio da atividade de Bolsonaro. Curiosamente, ele tinha convidado também os comandantes dos 3 ramos das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Felizmente também, nenhum deles compareceu. Por outro lado, os embaixadores que ele pretendia que lhe dessem apoio, nenhum deles lhe deu apoio. Bem pelo contrário, até os Estados Unidos publicaram uma nota a dizerem que confiavam no sistema eleitoral brasileiro e na democracia brasileira. Portanto, sem qualquer hipótese de apoio a Bolsonaro. Mas para além
desta atitude de Bolsonaro, que na realidade representa um crime de traição à pátria, Bolsonaro acaba, nas entrelinhas, por reconhecer que tem a eleição perdida. E acaba por reconhecer a fraqueza da sua candidatura, que está anunciada pelo Partido Liberal. Ele vai ser derrotado. É natural que ele tente um golpe à maneira de Trump, porque tem os seus apoiantes armados, tem as milícias, as criminosas milícias armadas por ele próprio, milícias que ele condecorou. Tem outros apoiantes que, não sendo milicianos, estão armados e que estão dispostos a tudo, porque a estupidez dessa gente é demasiado grande para não perceber que qualquer tentativa de golpe vai ser sujeita ao insucesso e que lhes vai suceder aquilo que sucedeu a esses americanos que invadiram o Capitólio, que foram julgados e condenados criminalmente. O que se estranha é que depois de tantas queixas-crime contra Bolsonaro, de tantas evidências de práticas sucessivas de crimes, nomeadamente crimes contra o Estado, contra a democracia, crimes inclusivamente de genocídio, tipificados pelo Código Penal brasileiro, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tenha posto na gaveta todas as queixas. Augusto Aras deve ele próprio ser, no futuro, acusado e julgado por crime de obstrução à justiça no Brasil. Augusto Aras está a obstruir a realização da justiça no Brasil. E esperamos que um futuro poder brasileiro seja implacável com os crimes de Augusto Aras de obstruir a realização da justiça no Brasil. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que subscrevam o canal da Rádio Transforma, que partilhem o programa, coloquem gostos e baixem o aplicativo da Rádio Transforma, que vos facilita muito a audição desta nossa rádio. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.
Música